Hoje voltando ao assunto relacionado à área da alimentação, que eu acho incrível essa área, eu vou fazer uma confissão para vocês aqui. Tem vezes que eu me pergunto, por que não fazer? Por que fazer? Por que não fazer uma faculdade de nutrição? Entendo ser uma área super interessante, de extremo valor a ser explorado, e hoje o assunto é a água. Por que a gente vai falar da água, cara? A gente vê tanto problema acontecendo e por vezes a solução do problema é simples, basta que a gente beba um pouco mais de água. Aos primeiros vindouros, sejam bem-vindos, Rodrigo Freire, Newton Dima, Titia Fátima, obrigado pela presença, Cláudia Nascimento, Leone e outros mais que estão aí, obrigado pela presença. Vou pedir para vocês, tem um aviãozinho do lado direito aí, ao longo da live, vai apertando o aviãozinho, manda para os amiguinhos, para os familiares e todos que vocês acreditam que mereça estar na live. Assunto é a água. Já tivemos outras oportunidades, mas na reflexão aqui da nossa equipe grande, engajada aqui em encontrar soluções. Minha digníssima dona esposa, obrigado pela presença, te amo, te amo. Vamos falar um pouquinho da água hoje. A água, a gente já falou e reforço que ela é fundamental e ela representa em torno de 60%, 70% do corpo humano. É tão maluco a gente falar isso que você fala, onde que tem tanta água, né? Parece que é só carne e osso, não parece que tem tanta água. Pois é, a gente tem muita água e basicamente todas as reações químicas do nosso corpo precisam da água presente para que ela aconteça. Então, olha que interessante, à medida que a gente entende que a água é base fundamental para que tudo aconteça no nosso corpo, é fácil de entender que se eu não tiver água suficiente, se essa água não estiver no lugar certo, ou se essa água não tiver uma capacidade funcional adequada, uma água contaminada, uma água em desequilíbrio, eu vou ter muito problema. Então, vamos começar com o raciocínio dizendo o seguinte, já fica claro que a água é fundamental, então eu vou entender agora, quando eu não tenho ela em devida quantidade ou em devida condição adequada, quais são os problemas que eu vou colher. Eu vou falar alguns deles aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês que estão aí, vocês vão perceber que alguns desses problemas vocês já viveram, já passaram por ela, e por vezes vocês associam a outra coisa. E aí às vezes até tomam um remédio, eu estou com uma dor de cabeça, e não associa que boa parte das dores de cabeça, por vezes, diz respeito sobre a desidratação. Um dos motivos, é óbvio, dor de cabeça tem multipossibilidades de ter uma dor de cabeça, mas um dos que é muito comum ao longo do dia é as pessoas terem dor de cabeça porque estão desidratadas. E a desidratação que a gente percebe, ela vai acontecer desde a largada, lá do começo do dia. Se você já não calibra a sua hidratação lá na largada, assim que você acorda, você já vai ter um grande problema. E olha como é simples de entender. Tu foi dormir, beleza? Espero que você tenha tido um jantar 3 horas antes de dormir, preferencialmente até as 18 horas. Espero que você tenha ido dormir por volta das 21, no máximo 22 horas. Espero de verdade que você tenha acordado bem cedo, por volta das 5h30, 6 da manhã, porque tudo isso faz sentido para o nosso ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano conversa com os hormônios que orquestram a gente ao longo do dia e também ao longo da noite, tá bom? Então, fundamental preservar essa rotina de horários. Agora, assim que você acorda, a gente estabeleceu que você ficou dormindo por volta de 7 a 8 horas. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas em torno disso que a gente entende, pelo que diz a ciência, que é o ideal. 7 a 8 horas de sono. Sejam bem-vindos aí aos demais vindouros, Conceição, JR Vitorino, seja bem-vindo. O que é importante a gente entender? Se eu fiquei de 7 a 8 horas dormindo e a minha última refeição, o ideal que teria sido 3 horas antes de eu ir dormir, significa que ao longo de 11 horas eu não coloco nada na minha boca. Não coloquei nada, não ingeri mais nada. E tá tudo bem. Isso é o ideal, que o seu corpo ao longo da noite descanse, não que ele tenha que trabalhar para digerir alimento e oferecer esses nutrientes, não. O corpo à noite tem que descansar, então não ter comido muito nas horas que precede dormir já é uma vantagem. E se ele não teve que trabalhar tanto ao longo da noite, só teve que direcionar os nutrientes, ele fica mais econômico esse corpo. Então essas 7 a 8 horas, ele
poupa energia, e poupar energia significa que ele se desgastou menos. E toda vez que meu corpo se desgasta mais, eu desidrato mais, porque as atividades metabólicas ficam mais aceleradas quando ele tem que trabalhar mais. Isso faz com que a gente gere um gasto energético maior, e toda vez que eu gasto energia, por vezes eu vou desidratar, vou perder água. É só observar, se você quiser fazer uma conta básica, pesa, sobe na sua balança antes de dormir e sobe na sua balança assim que você acorda. Haverá uma diferença importante ali de peso corporal. Parte disso diz muito sobre desidratação. Vamos lá, olha como é simples de entender. Ao longo da noite, você fez algum esforço para ter gastado energia? Não, e mesmo que tivesse feito, o impacto é insignificante. 2, à noite, tudo que você comeu antes de dormir, que talvez esteja em cima da balança na hora que você pesar logo pela manhã, aquilo que você comeu, se você ainda não foi defecar, ele ainda está lá dentro. Beleza? Só se modificou o formato, saiu da forma de alimento, foi digerido, passou pelo intestino, o que foi aproveitado já entrou, o que não foi aproveitado está formando bolo fecal e daqui a pouco você vai defecar, mas se não defecou, está lá dentro ainda. Então a diferença entre o peso que você foi dormir e o peso que você acordou é água. E essa água foi a sua desidratação ao longo da noite. E por que há desidratação? A gente sua ao longo da noite, há uma alternância brutal da nossa temperatura ao longo da noite. A gente ora está mais quente, ora a gente está mais frio do que a temperatura média ao longo do dia, e essas alternâncias de temperatura fazem a gente suar. Existe uma perda de líquido também na nossa respiração por conta de toda a atividade metabólica. Você percebe que há muita umidade no ar do seu quarto, se você dormir com porta e janela fechada, você vai perceber que há uma umidade aumentada no seu quarto porque você perdeu líquido na respiração. Ou seja, a nossa hidratação ela tem que ser muito bem organizada na largada, logo que você acorda. Porque eu fiquei de 7 a 8 horas perdendo líquido ao longo do dia. Então é fundamental a gente ter, assim que acorda, uma reposição de água próximo do que o Rodrigo está sugerindo aí. Ai, mas não é muito? Então vamos considerar que no intervalo das primeiras 3 horas do dia, você repõe em torno daquilo que você perdeu ao longo da madrugada, porque você tem que repor aquele líquido. E olha como é interessante. Se ao longo da madrugada você perdeu esse líquido, e parte disso você perdeu para o suor, eu estou com uma libélula pousada na minha lâmpada aqui. Vocês querem ver? Olha que loucura. Olha que loucura. Vamos ver se vocês conseguem ver. Dá para ver aí a libélula? Que loucura. Que loucura. Os anjos estão aqui. Uma libélula pousou na minha lâmpada aqui. Espero que ela fique quieta. Se ela voar para cima de mim aqui, eu vou dar um chilique, hein? Vamos lá. Então, desculpa ter desfocado vocês. Vamos lá. Ah, dona sogra! Pessoal, dona sogra que entrou, dona Cida Macedo, dona sogra, 18 é o dia de hoje. 18/10 é a data do aniversário dela. Aê, dona sogra, parabéns! Vamos lá, feliz aniversário, dona sogra. Ao vivo, hein? Desbancando a audiência da Globo e dando parabéns para dona sogra. Vamos voltar aqui ao raciocínio. Passei de 7 a 8 horas dormindo, acordei desidratado. Nessa minha desidratação eu perdi água pela respiração e perdi água pelo suor. Entendendo que você perdeu água pela respiração e pelo suor, você também perdeu o que a gente chama de eletrólitos, ou os minerais, que são fundamentais para segurar a água dentro do corpo. Aí aqui eu quero que vocês prestem atenção. A água que a gente bebe ao longo do dia, ela não fica dentro do corpo se ela estiver sozinha. Ela só fica se ela estiver acompanhada dos devidos minerais que seguram ela lá dentro. Vou repetir. A água só fica dentro do corpo, nos devidos compartimentos, eu já vou explicar sobre isso, se ela estiver na presença dos devidos minerais. Sódio, potássio, cloreto, magnésio, iodo e todos os outros aí minerais. Então todos os minerais, ou a grande maioria deles, precisam da água e a água só fica lá dentro quando tem um mineral. Logo, quando você sua, ao longo da madrugada ou até fazendo exercício, você está perdendo minerais e ao longo do dia, todas as funções químicas do corpo vai fazendo com que você
vá perdendo essas substâncias ou você vai utilizando essas substâncias. Logo, uma hidratação correta não é possível ser realizada só com a água. Tchan, tchan, música de suspense. Tchan, 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 tchan. Pois é, e a gente enche as pantufas de água ao longo do dia sem se preocupar com a devida reposição de mineral. Onde eu quero chegar com isso? Volta a pensar na primeira água que você vai tomar pela manhã, considerando que a largada do dia tem que ser bem hidratado. Tem que ser. Porque quando eu coloco água do jeito certo, com os minerais, agora vocês vão começar a entender, com os minerais em devida medida, esses dois entram no corpo em devida condição e vão ser compartimentados no lugar certo do nosso corpo. O que quer dizer isso? Compartimentado. A água que está dentro do nosso corpo, ela tem dois ambientes que ela pode ficar. Dentro da célula, que a gente chama intracelular, que é uma água completamente funcional, importantíssima, e tem uma água extracelular, que é a que permite com que todo o ambiente fique em equilíbrio. Afinal de contas, se não tiver água ao redor da célula, essa célula está num ambiente meio, eu vou deixar bem assim, está num ambiente meio denso. E a função da água é deixar mais soluto esse ambiente, mais dissolvido. Então facilita o funcionamento do ambiente que está ao redor da célula. Mas 60% da nossa água tem que estar dentro da célula para a célula funcionar bem. Se é uma célula muscular, você vai fazer exercício direitinho e não vai ter dor no corpo ao longo do dia. Vou repetir, aí você já começa a entender um dos efeitos da desidratação. Dores musculares, cansaço físico, sente o corpo estafado, dor de cabeça porque não tem água suficiente dentro das células musculares. E essa água só vai entrar dentro da célula em devida medida se ela estiver acompanhada dos minerais. Então, a água que eu coloco logo pela manhã, em torno de 300, 400 ml, se puder, a primeira água, ela tem que ter a presença de alguns minerais. E qual é o melhor jeito de eu fazer isso? Alguém escreve aí, alguém dá uma sugestão. Qual o melhor jeito de eu colocar minerais na minha água para eu repor esses minerais e que esses minerais ajudem a sequestrar essa água para o lugar correto, que é dentro das células musculares, células do coração, células do fígado. Todas as células precisam de água dentro dela. Todos os órgãos, todos os sistemas precisam de água dentro das suas células para eles funcionar melhor. Sem água, dá pane geral no corpo. Como é que eu coloco mineral na água para essa água entrar de forma mais efetiva? Newton Diamant ou Tia Fátima mandou bem. A água de coco é um excelente veículo desses minerais. Excelente veículo. Mas tem um jeito que é mais simples, mais barato e eu acho que está mais acessível para nós. Quem mais? Mas água de coco é uma excelente opção, viu? Excelente opção. Se puder, excelente. Natural, né? As de caixinha já é cheio de conservante, a gente vai ter problema. Quem mais? Quem dá a sugestão? Limão. Não, limão marromeno. O limão ele ajuda para dar uma controlada na acidez, porque a hora que o limão, que é uma substância ácida, cai no nosso estômago, naquele ambiente, ele é convertido numa substância alcalina, então ajudaria na acidose. Saborizar é a mesma situação do limão, você vai colocar alguns elementos. Mas eu vou facilitar para vocês. Sal integral, tá bom? Sal integral. Por que sal integral não sal comum refinado? Sal comum refinado ele é extraído um monte de minerais, só fica cloreto de sódio. Ou seja, só fica cloreto, só fica sódio. Mas a gente precisa dos demais minerais. Então, o sal integral, sal marinho, aquele sal grosso integral, ele ajudaria muito para você poder segurar essa água dentro de você junto com uma determinada quantidade de minerais adequada. Então, olha que interessante. A hora que você for lá no mercado comprar, você virar a embalagem atrás, o sal integral ele vai estar escrito iodado de potássio. Iodado de potássio. E ele está escrito, lógico, sal mineral, sal marinho, sal do Himalaia, sal rosa, sal sei lá o quê.
E ele tem essa situação. Isso, esse daí, Rodrigo, esse aí serve. E aí a quantidade que você vai pôr numa garrafa de 1,5 litro é aquela famosa colherzinha rasa de café, aquela pequenininha. Você não vai perceber o sabor do sal, você não percebe. Mas aquela garrafa de 1,5 litro ou de 1 litro que você vai consumir ao longo da manhã, ao longo do intervalo das primeiras 3 horas, preferencialmente, oi Pati, boa noite, preferencialmente seja uma água carregada desses minerais que você perdeu ao longo da noite. Você fala, Vlad, mas por que é tão importante esses minerais? Eu vou dar um exemplo, tá bom? Nosso sistema nervoso, ou seja, cérebro, os nervos, e eles mandam informação para o corpo inteiro, ele só acontece tudo isso porque existe uma despolarização e é uma troca de sódio e potássio constantemente nos nossos neurônios. E aí, nessa medida que há essa troca sódio-potássio, a condução elétrica, ou seja, a informação passa. Se eu tenho queda desses meus minerais, o que acontece com o sistema nervoso? Pois é, fica lento. E olha que interessante, uma das pesquisas que foi feita com crianças de 9 a 11 anos, uma foi feita nos Estados Unidos e outra aqui no Brasil, observou claramente, numa análise, que eles deram água para um grupo de crianças de forma suficiente e uma água adequada, e para outro grupo deixaram arbitrário, não falaram nada e deixaram as crianças lá. E depois daquele dia desse processo de ótima hidratação, e comparado com as crianças que não tiveram preocupação com a hidratação, o desempenho dessas crianças na memória, nos exercícios cognitivos, obviamente foram melhores. Simplesmente por causa da água, não fizeram mais nenhuma alteração. As crianças passaram o dia todo na escola, tiveram a mesma alimentação, só houve uma diferença nos cuidados da hidratação. Reservava as crianças numa sala, eles tinham que beber água e não falar para os coleguinhas o que estava acontecendo. Voltava para a rotina da escola. Ia para a sala de novo, bebia água. E as outras crianças iam para uma sala e faziam o que quisesse nessa outra sala. E também não podia contar com os coleguinhas. Então você ficou uma análise, uma pesquisa que tinha que a gente chama uma característica cega. Você não pode falar o que está acontecendo e você não sabe exatamente quem que tomou e quem não tomou água. No final só analisou. E aí viu que as crianças que tomaram água em medida correta tiveram uma performance cognitiva melhor do que as demais crianças. Se na criança, que todo o sistema funcional está mais preservado, mais íntegro, já acontece esse impacto, agora transfere isso para a gente adulto e transfere isso para as pessoas que já estão evoluindo nas primaveras, que estão avançando aí nos 50, 60 a mais. O impacto é muito grande. E aproveitando esse gancho dos 60 a mais, que a gente chama de senescência, que são os impactos do envelhecimento, senescência, esse impacto do envelhecimento, ele, além de mexer com esses aspectos relacionados à parte cognitiva, que é comum, infelizmente é comum, perda de memória, os pensamentos ficam mais lentos, eles por vezes vão desenvolver demência senil, por causa do avançar da idade, demência realmente vai começar a ter problemas cognitivos e infelizmente pode evoluir para doenças mais graves. Olha que interessante, além de tudo isso, o centro do sistema nervoso que controla a sede e a fome do idoso começa a ficar desregulado. E ele não percebe, então, a sede mais. Então, para a pessoa com avançar da idade, não é uma escolha tomar água só se tem sede ou não. Não, a água tem que estar presente, ele tem que tomar dentro de um regime, dentro de um controle. Então, por exemplo, no meu relógio, hoje os celulares têm um dispositivo para avisar, ei, hora de levantar da cadeira e aproveita e já dá uma hidratada. O meu relógio eu programei, a cada hora ele me dá esse aviso. Levanta, por causa de ficar sentado muito tempo, é muito ruim para a saúde, e ao mesmo tempo ele já me avisa, ei, será que não é bom você dar uma hidratada? Então meu relógio avisa de hora em hora. E é importante que você tenha um dispositivo para te avisar caso você não tenha completa disciplina para isso nesse momento. Então use e abuse dos dispositivos com alarmes para avisar que é hora de beber água. Principalmente se você já está acima de 60 anos e ou se você tem alguém acima dessa idade que precise dos seus cuidados. Alerte, porque a desidratação no idoso é complicado. A pressão vai cair, ele pode, por vezes, ter tontura, desmaiar. Ai meu Deus, está morrendo. Não, só está desidratado. Aí vai para o hospital, dá um pouquinho de soro. Como melhorou? Não deu nada, só deu soro. Então tem que tomar muito cuidado. Rodrigo colocou, despertador do celular já serve. Sem dúvida, Rodrigo, boa. Boa.
Importante entender então, quando falta água, vamos falar algumas coisas que vão acontecer aqui, ó. Vai comprometer o sistema nervoso, como eu já disse, memória, nível de atenção, controle emocional, vai cair o seu desempenho cognitivo e intelectual, se for na escola você vai ver queda de performance da criança, se for no trabalho você vai ver queda de performance no seu trabalho, beleza? Vai aparecer sonolência, confusão mental, pensamento lento, aí vai dar irritabilidade, vai dar um monte de coisa. O combo, só porque está faltando água. Meu Deus, eu tenho que tomar remédio que eu estou com sono o dia inteiro. Meu Deus, estou com dor de cabeça, eu vou tomar remédio. Meu Deus, cara, não vai resolver. Primeira coisa que a gente tem que garantir para o nosso dia é a hidratação. De novo, se aproximadamente 70% do nosso corpo é água, é prioridade. Você pode ficar sem comer o dia inteiro, mas não pode ficar sem água. Eu vou repetir, você pode ficar sem comer o dia inteiro, até mais, tá? Até mais do que um dia. Tem gente que faz jejum 3, 4, 5, 6 dias. Loucura, né? Eu não sei se eu tenho essa capacidade. Mas ficar sem água não tem como. Você sucumbe no segundo para o terceiro dia se você estiver sem água. Beleza? Tem que ter água. Outras coisas que você vai sentir, como eu já disse, dor de cabeça. Uma coisa importantíssima, o óbvio, né? Sistema nervoso fica debilitado, sistema muscular, como eu já disse, desidratou, a musculatura fica cansada, então você perde força, perde vitalidade muscular, perde velocidade de reação dos seus músculos, vai perder mais o equilíbrio. Então, à medida que faltou água, vai ter um comprometimento de sistema nervoso e vai ter um comprometimento de sistema nervoso motor. Toda a parte locomotora também vai estar comprometida à medida que quem manda a informação e quem reage à informação está sem água suficiente. Então você vai antecipar uma fadiga de sistema nervoso central e antecipar uma fadiga de sistema periférico. Tem que ter água. E de novo, água por si só não hidrata. Eu preciso de uma água acompanhada de minerais. Esses minerais têm que vir na alimentação. Você não precisa tomar água com sal o dia inteiro. Se na sua alimentação tem um ótimo equilíbrio nutricional, você come uma comida saudável, come uma comida boa, é fundamental que essa comida boa carregue minerais suficientes para você só repor água. Vlad, não sei se já mencionou, mas quanto de água devemos tomar durante o dia? Patrícia, tem 2 linhas, a sua pergunta é ótima, tá bom? Não mencionei e estava aqui na pauta para eu colocar, mas eu já adianto e já te respondo. Tem 2 linhas de pesquisa que diz assim, cara, se você não está com sede, não esquenta a cabeça, segue o jogo. Essa é uma linha de pesquisa. Eu concordo e discordo, tá bom? Concordo e discordo. Porque tem gente que come tão bem, se alimenta tão bem, frutas, legumes, alimentos cozidos, que esse tipo de alimentação carrega muita água. E por vezes você já está parcialmente hidratado, tá bom? Então faz um pouco de sentido. Só que eu, refletindo sobre o que eu comentei anteriormente, algumas pessoas têm o centro da sede já comprometido, principalmente os idosos. Então faria sentido que eu tivesse um cálculo. Então tem uma outra linha de pesquisa que diz, cara, o ideal gira em torno de 40 ml por quilo corporal. 40 ml de água por quilo. Então vou arredondar. Se o cara está pesando 100 quilos, 4 litros de água por dia. Beleza? Se o cara pesa 50 quilos, 2 litros de água por dia. Então aquela história dos 2 litros de água, beba 2 litros de água por dia que já é o suficiente. É mais do que suficiente para quem tem 50 quilos. É relativamente suficiente para quem pesa entre 60 e 70. Vai faltar um pouquinho, mas espera-se que a alimentação supra o que está faltando. Para quem tem mais de 80 quilos, 2 litros é pouco. Vai faltar. Então 40 ml por quilo corporal, tem que fazer a conta, né? 70 quilos, 7 vezes 4, 28, 2 litros e 800. Eu peso 80 quilos, eu teria que tomar 2 dessas aqui por dia, 3 litros e 200 por dia. Eu, Vlad. Beleza? Isso é o ideal para o meu ótimo funcionamento. Como que eu bebo água, tá bom? Já que ela está colocando essa pergunta, a pergunta agora é, já sei quanto, agora como é que eu bebo essa água? Tudo de uma vez? O Vlad vai tomar 3 litros e 200 de uma vez? Nunca façam isso. Nunca faça uma hiperidratação severa só com água. Pode levar você para um outro lugar que se chama hiponatremia. Lembra, a água por si só, ela dissolve as coisas.
Ela vai dissolver tudo que está dentro do seu organismo e por vezes ela vai ter que sair. E aí ela pode levar junto com ela sódio. Então ela pode levar sódio. Se ela leva muito sódio para fora, chama-se hipo, que é de baixo, natremia. Na Na, a molécula do sódio é Na, não é? Então, hiponatremia é quando cai demais o sódio e o cara pode desmaiar, entrar num quadro mais grave e vir até a óbito. Então, cuidado com o exagero da água, tudo de uma vez. Não se faz isso, tá bom? O ideal é que você recorte essa sua água ao longo do dia, preferencialmente nos intervalos das refeições. Nunca junto com a alimentação, tá bom? Cuidado. Junto com a alimentação você também vai ter problema. Junto com a alimentação é muito pouco. Então, se você for pensar desse jeito, se você tem uma refeição, café, almoço, lanche da tarde, janta, estou dando um exemplo, tá? 4 refeições ao longo do dia, 5 talvez, ao longo do dia. Tem comigo? Tá todo mundo aí? Responde sim. Estou aí, responde sim. Tá todo mundo aí? Beleza, vamos lá. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Então vamos seguir. Só para a gente fazer um parênteses sobre essa história do colágeno, as pessoas estão tomando colágeno aí à torta e à direito, né? Substâncias para ajudar na formação do colágeno. Eu só vou colocar um parênteses aqui para a gente refletir. Colágeno é uma proteína que eu tenho que produzir. O corpo produz ela. Obrigado, pessoal, obrigado. Eu achei que eu tinha perdido a conexão aqui. Vamos seguir. Então, o colágeno, que é uma das proteínas que ajuda na nossa pele e entre outras tantas funções nas nossas articulações e aí vai, por vezes a gente é recomendado tomar colágeno hidrolisado, colágeno tipo 3, não sei o que lá. Cara, e como se a gente pudesse tomar uma proteína que ela entra pronta e já vai no lugar que você está precisando. Cara, não é tão simples assim. O corpo de verdade precisa de matéria-prima para formar colágeno. Só que ele só vai formar o colágeno se todo o funcionamento do corpo estiver em equilíbrio. Então não adianta, cara. Cuidado com algumas coisas que são vendidas aí e não é uma verdade absoluta. Vamos continuar aqui. Olha esse item que a desidratação pode causar. Olha isso, hein? A história começa no mau hálito. Quem toma pouca água, por vezes, desenvolve mau hálito. E é um mau hálito que está realmente na parte relacionada à boca. Porque a boca fica muito tempo seca. E o ambiente mais seco, menos hidratado, permite a proliferação de algumas bactérias. E essas bactérias, por vezes, começam a soltar um odor. Só que essa bactéria, quando prolifera, aumenta a chance de você desenvolver aquelas gengivites. Aquelas lesões na gengiva, não é? Aquelas inflamações de gengiva. Se é uma gengivite, é uma inflamação de ordem bacteriana, ela pode ser infecciosa. Se ela tem esse poder e essa bactéria prolifera, existe uma associação entre doenças bucais e outras doenças desse tipo. Por exemplo, cardiomiopatia hipertrófica, uma doença cardíaca relacionada às bactérias da boca. Não, Vlad, você tá maluco. Galera, eu estudei no INCOR e eu vi de tudo lá que eu nunca tinha imaginado. Nunca tinha imaginado. É maluco a gente saber dessas coisas. É complexo, só não pode ser. Tem uma gengivite aqui, não vou ter problema cardíaco. Pois é, não cuida para ver. A chance existe, então tem que cuidar para você descartar essa possibilidade. Fique atento, tá bom? Mau hálito. O que mais que eu anotei aqui? Óbvio, né? Falei da desidratação relacionado à prática do exercício, relacionado ao calor e à umidade alta, né? Se eu estou num ambiente que está muito quente, a umidade está alta, eu não consigo trocar a temperatura. Então eu vou suar mais, você vai desidratar mais. Então esse cálculo que eu passei de 40 ml por quilo corporal é para o indivíduo passar o dia. Se esse indivíduo é um indivíduo que mora numa cidade que por vezes tem um clima mais quente e mais úmido, se esse indivíduo é um praticante de atividade física, essa atividade física se prolonga mais, rapaz, você vai começando a criar um cenário que ele tem que repor mais água por causa do calor do ambiente que ele mora e por causa do exercício que ele pratica. Aí a conta é outra. Eu preciso saber quanto que ele gasta na prática da atividade física e é simples de fazer esse cálculo. Quer ver como é simples? Você pesa antes de começar a sua rotina de exercício. Então, cheguei na academia, subo na balança, 84 quilos. Vou fazer minha rotina de treino, no final de 1 hora, peso de novo.
Estou com 83,5 kg. Significa dizer que ao longo de 60 minutos, para aquele tipo de exercício, naquele nível de exigência que eu fiz, eu desidratei 500 ml. 500 ml. Beleza? 500 ml para quem tem 84 quilos pode causar um grande problema na saúde? Não. Não. Mas também existe um cálculo para saber em que momento essa desidratação por calor ou pelo exercício começa a ser um problema para a saúde. Eu vou passar para vocês porque isso é importante. Quando você faz atividade física, ela vai se prolongar e a sua desidratação passa de 1,5% do seu peso corporal, vou facilitar a conta. Você pesa 100 quilos. Estou fazendo exercício, 1,5% significa 1,5 kg para quem tem 100 quilos. Beleza? Então, ao longo do exercício, se um cara de 100 quilos perde 1,5% do peso corporal, ele começa a entrar num lugar crítico da desidratação. Acima de 2% da desidratação, ele já vai apresentar alguns sinais e sintomas da desidratação. O coração vai acelerar mais, a pressão vai cair, ele pode começar a ter problemas de perder consciência, perder concentração, ele pode entrar numa hiponatremia, ele pode ter uma hipotensão severa, que é a queda brusca da pressão, então ele pode ter maior índice de fadiga muscular, enfim, tem um monte de coisa que pode acontecer com ele quando ele desidrata mais do que 1,5% e mais do que 2% está lascado, beleza? O que mais? Eu acho que é isso, cara. Só para a gente finalizar, quando o indivíduo está desidratado, um outro exemplo de desidratação que pode acontecer, por exemplo, é numa diarreia. Por que eu vou dar esse exemplo? Porque o oposto de diarreia é constipação. Ela está travado e aqui é diarreia. Quando o cara está com diarreia, o que o organismo está tentando fazer? Se livrar de algum problema que está acontecendo. Então não queira interromper uma diarreia, deixa sair tudo que tiver que sair. Limpa, desintoxica tudo que tiver que desintoxicar. Qual é o cuidado que você tem que ter? Se hidratar bem. Só que no quadro da diarreia, normalmente o organismo, para conseguir eliminar aquilo que está causando aquele dano, ele traz água do ambiente corporal pro intestino. Por isso que você desidrata. Então essa água sai, vou dar um exemplo, sai dos músculos, sai dos órgãos, sai do sistema vascular, vai lá para o intestino, hiperidrata o intestino, porque ele está irritado, e ajuda a lavar e tirar tudo que está lá dentro. Então eu preciso repor água de forma adequada. De novo, como é que repõe água de forma adequada? Só bebendo água? Não! Numa diarreia não dá conta de você repor água só com água. Não faça isso, pode piorar o quadro. Então, numa diarreia é fundamental que você faça uma hidratação adequada. Adequada. Por isso que você vai para o hospital desidratado, eles vão colocar sorinho na veia, coisa mais linda, você melhora na hora. Beleza? E aí vocês vão perceber que a desidratação começa a vir dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, cansaço. Esses aqui são todos sintomas da desidratação. Não tem relação com a diarreia. Diarreia é uma coisa que causa desidratação. A desidratação vai causar os sintomas de dor de cabeça, dor no corpo e aí vai. Quem não se hidrata direito, toma água. Isso. Essa do Rodrigo é boa. Agora nós vamos falar do outro caso, Rodrigo, da constipação. O cara toma tão pouca água, olha que loucura, hein? Toma tão pouca água e come tanta bobagem que as fezes começam a ficar sequestradas no intestino e não consegue circular, não consegue esvaziar o intestino, não consegue defecar. Aí o corpo fala, malandro, tem cocô parado, hein? O que eu faço para eliminar esse cocô? Vou mandar água para lá. Manda água para lá para ajudar, tentar aliviar esse bolo fecal, as fezes para poder sair. Por vezes, essa água, quando está nessa situação, pode ser reabsorvida. O corpo fala, caraca, já fez o que tinha que fazer, agora volta a água para trás. Então o que o Rodrigo está dizendo é mais ou menos isso, tá bom? Há uma chance de uma água que vá para o intestino ajudar o funcionamento intestinal, por vezes você reabsorve essa água. É óbvio, né, que a gente fala, meu Deus, eu vou morrer por causa disso. Não, mas a sua chance de ter problemas de saúde aumenta. Toda vez que o intestino está em desequilíbrio, seja diarreia ou seja constipação, esse desequilíbrio desse intestino inflamado, magoado, machucado, enfesado,
Esse intestino em desequilíbrio, ele inflama, ele causa maior permeabilidade da parede dele. E aí, cara, passa de tudo para a corrente sanguínea. Então, eu não quero nem fazer o gesto aqui de que, se realmente não tomar cuidado, não tiver um equilíbrio nutricional, um equilíbrio de hidratação adequada, vocês vão ter problemas gravíssimos de saúde e é simplesmente porque há um desequilíbrio na hidratação, tá bom? Ajeita a sua hidratação, dá uma pitadinha de sal na água logo na largada pela manhã, no final da tarde, às vezes dá aquela sonolência, aquele cansaçozinho, aí por vezes você vai atacar o docinho, aquilo, não, você não precisa de nada disso. É simplesmente o sistema dizendo, ei, para eu manter as atividades do sistema nervoso, eu preciso estar bem hidratado. E bem hidratado, só a água não dá conta. Beleza? Então volto. 40 ml por quilo corporal. Não faça hidratação de picadinha. Não é picadinha. Pega logo 200 ml, 200, 250 ml de uma vez. Isso é mais favorável para o sistema trabalhar. O que precisa ele segura, o que não precisa ele manda embora. Fica em melhor equilíbrio do que ficar dando bicadinha. E só para a gente fechar, a água em si, ela tem que ter um cuidado térmico. Vamos falar sobre isso, só para a gente fechar esse assunto. E aí nós vamos fazer uns exercícios do despertar matinal. Assim que a gente acorda, eu preciso fazer alguns movimentos logo na cama e tomar minha água e urinar, higiene pessoal, higiene mental, higiene espiritual, e aí começa o dia. Vamos terminar. A água, em relação à temperatura, ela não pode variar muito da sua temperatura corporal. É óbvio. Para analisar. A gente faz um sacrifício lascado para manter a nossa temperatura, 36 graus, 36 e alguma coisa. Aí tu vem com uma água quase congelada, quase no zero, ou uma água com pedrinhas de gelo. O corpo olha para a situação e fala, mano, não é possível. Um baita sacrifício para manter 36, esse chupeta doido mete uma água zero. Eu tenho que colocar numa temperatura ótima dentro do meu ambiente de trabalho. Não faz sentido. E o ao contrário também é verdade. O cara acabou de tirar um chá, vai meter um chá a quase 100 graus. Se a água quase ferveu, ela chegou a quase 100. Aí tu vai e toma esse chá a quase 100 graus. O corpo fala, meu Deus do céu, não entendeu nada de equilíbrio. Não entendeu nada do caminho do meio. Tem que tomar muito cuidado. Temperatura da água extremas para baixo ou para cima não é legal. Isso vale para qualquer bebida. Os fãs fanáticos de sorvete que estão de plantão, me desculpe, já entendeu. O alimento e a água muito quente ou muito frio é um problema para a gente. Há um custo para o corpo organizar isso. Então tem que tomar cuidado. Serve para o cafezinho, serve para tudo, Rodrigo. Tem que tomar cuidado. Aliás, o cafezinho em excesso é diurético. Ei, fica a dica aí, muito café vai dar ruim, vai empurrar água para fora, tem que tomar cuidado. Então café é ok numa devida quantidade, mais do que isso passa a ser um problema. Então às vezes a gente está substituindo a nossa água por outras bebidas. Não, isso não existe. Ai Vlad, aqueles isotônicos que a gente toma para fazer exercício é bom? Por vezes ele tem carboidrato, o carboidrato tem é a glicose, né? É o açúcar que vai cair na corrente sanguínea. Muito açúcar vai jogar a sua insulina para o alto. Muita insulina para o alto vai causar uma alteração de sistema e de receptores de célula. Vai virar uma bagunça. Vai ter alteração do sistema metabólico. Você tem mais chance de se inflamar. Quando você está inflamado, a água que deveria estar dentro da célula, a água é sequestrada para fora da célula por causa da inflamação. Cuidado com carboidrato, cuidado com açúcar, com refinados, cuidado com bebidas açucaradas, cuidado, refrigerante, aqueles sucos de caixinha, tudo isso daí eu não ia falar a palavra, mas é porcaria. Que nem eu falo para os meus filhos, isso aí é porcaria. Vai comer? Só um pouquinho. Isso aí é porcaria. Meus filhos já sabem. Tem uns que nem tomam refrigerante, alguns tomam pouco, o outro também não está tomando. Já sabe que não pode. Tudo que é muito doce, tudo que tem muito açúcar, vai te inflamar. Se te inflama, você sequestra a água para fora da célula, fora do ambiente funcional da célula. Se é na célula do cérebro, vai faltar problema na cabeça. Se é uma célula do fígado, o fígado vai trabalhar mais comprometido. Se é uma célula do músculo, o músculo fica comprometido. E aí você começa a sentir dores no corpo, você não sabe por quê, você está inflamado. Inflamação sistêmica, o maior vilão da inflamação sistêmica se chama açúcar e farinha branca. Esse é o maior vilão, fora os embutidos e condimentados, né? Salsicha, presunto, essas coisas todas. Jesus Cristo. É tanta química e a gente tem coragem
de atacar contra a própria saúde abusando desses tipos de alimento. Desculpa a franqueza, mas isso é o que a gente faz. A gente ataca contra a nossa saúde, a gente ataca contra a gente mesmo fazendo uso desses tipos de alimento. Quem gostou, deixa um like aí, deixa um coraçãozinho depois na live, manda a live pra galera, manda a live pra galera, manda a live pra essa galera, ó, aperta aí galera, dá uma olhada nessa live, vê se você não tá tomando pouca água, olha essas dicas como são importantes. Manda pra galera essa live, porque essa galera precisa estar conectada, tá bom? Se vocês entendem que o jeito que eu falo é legal, se o jeito que eu tô colocando aqui é bacana, deixa aí pra gente, como o Rodrigo tá pedindo, deixa um comentário e manda a live pra galera, tá bom? Beijo, um abraço, tchau. Encerro aqui, abro em 1 minuto pra gente fazer uma sequência de exercícios pro despertar matinal. Assim que eu acordo, quais movimentos que eu devo fazer pensando na minha saúde como um todo, tá bom? Fechei, abri, volta com o coleguinha aqui. Beijo, valeu, tchau, tchau.